Olá, bom dia! Hoje nós seguimos o nosso cronograma de oração e de leitura da palavra, e como eu já falei, oração é diálogo. Então, se nós apenas falarmos com Deus, não lhe escutarmos a resposta nem a palavra, acaba não sendo este diálogo, amém? Então, nós vamos falar com Deus. Muitos cristãos falam em orar e agir. Agora, agir como? Não é? Nós devemos orar e agir, mas agir como? Segundo a palavra de Deus. Por isso que a oração deve ser diálogo, porque quando a oração não é diálogo, o cristão vai agir como o quê? Segundo o quê? Em conformidade com o quê? Em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é diálogo, por isso nós devemos falar com Deus e ouvir de Deus a resposta. E nós encontramos a palavra de Deus, a resposta de Deus, na sua santa palavra, que é a Bíblia, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o que devemos aprender, os frutos do Espírito, amém? Nós vamos usar a passagem que está em Lucas, que fala a respeito da árvore, e também vamos usar a passagem que está em Gálatas, que fala a respeito dos frutos do Espírito e as obras da carne, está bem? Vamos seguindo. Aqui vamos ler primeiro o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 42, a partir do 42, amém? Para entender um pouco melhor. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então a árvore é conhecida pelo quê? Pelos frutos. Então nós diante de Deus somos conhecidos por quê? Pelas ações, que são os frutos. As nossas ações ou são obras da carne ou são frutos do Espírito. E é por essas ações que nós somos conhecidos por filhos de Deus ou não. Amém? É pelos nossos frutos que nós conhecemos a árvore da qual nós estamos. Nós vemos em João capítulo 15, onde que Jesus Cristo fala a respeito da videira, que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Amém? Nós antes éramos da videira brava, ou da oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira e na videira verdadeira, que representa Deus, Jesus Cristo e toda a sua obra. Amém? Então, nós agora devemos produzir conforme aquela árvore a quem pertencemos. Amém? Nós devemos produzir conforme aquela árvore a quem pertencemos. Então, nós devemos ter frutos do Espírito. Se somos filhos de Deus, devemos ter frutos do Espírito e não obras da carne. Amém? Diz também em outra passagem que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Amém? Então os filhos de Deus devem ter coerência. Tem coisa errada se está jorrando água doce e amarga, se está saindo doce e salgado da mesma fonte, se está saindo água doce e salgada da mesma fonte. Tem coisa errada, esse cristão precisa ir diante de Deus. Amém? Assim como a árvore é conhecida pelos frutos, da mesma fonte não sai água doce e salgada. Amém? Mas, obviamente, existe um processo de transformação ao qual todo cristão passa, onde ele desenvolve a sua salvação. Amém? Os frutos do Espírito, a gente encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler e falar sobre este versículo na tradução Revista e Atualizada, que é a tradução que eu mais uso, mas depois eu vou ler na tradução Linguagem de Hoje, para que se alguma palavra ficou um pouco estranha, ficou um pouco sem sentido, por causa da linguagem um pouco mais difícil, nós podemos usar a tradução Linguagem de Hoje. Geralmente eu uso as duas Bíblias e eu comparo elas para ter um entendimento um pouquinho mais completo, tá bom? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A gente começa a falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Amém? As obras da carne e os frutos do Espírito.
diz assim: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne briga contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Amém? Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo de toda a condenação da lei. Se nós somos lavados por Deus e guiados pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Amém? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Então tem as obras da carne, assim como tem os frutos do Espírito, que dizem que você está na videira verdadeira, também existem as obras da carne, que demonstram que você não está agindo dentro da vontade de Deus, que você está, no caso, agindo conforme as obras da carne, que representam não apenas o demônio, né? Aqui as obras da carne é interessante, mesmo que a gente está falando rapidinho, é interessante comentar que as obras da carne aqui não representam apenas os demônios, representam a própria natureza pecaminosa herdada no Éden, tá bem? Então, claro que o cristão, muitas vezes, existem demônios que levam a vícios, existem demônios que levam a inúmeras coisas, mas as obras da carne não são apenas os demônios, é a própria natureza pecaminosa que herdamos no Éden e que habita dentro de nós. Porque nós vemos aqui, que ela está dentro de nós. E a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quer dizer, o espírito que recebemos de Deus milita contra a natureza pecaminosa que herdamos no Éden. Amém? Então, aqui a questão não se fala nem a respeito de demônios ou de libertação de demônios. Aqui é uma questão mesmo de natureza pecaminosa que herdamos no Éden, militando, brigando dentro de nós com a natureza que recebemos de Deus, a natureza do Espírito Santo. Amém? Então, aqui vem a nossa questão de estar com Deus, de receber de Deus a palavra e de desenvolver a salvação, para que a natureza pecaminosa diminua e nós tenhamos os frutos do Espírito e não mais as obras da carne. Amém? Nós vemos aqui Gálatas, agora seguimos, né? Agora fala a respeito dos frutos do Espírito. Amém? Os frutos do Espírito, através dos quais o cristão é conhecido. Os frutos do Espírito, porque a árvore se conhece pelos frutos. Amém? Então os cristãos não são conhecidos pelo corte de cabelo, não são conhecidos pela saia, não são conhecidos pela roupa, não são conhecidos pelo comprimento da manga, tá? O cristão é conhecido pelo procedimento, tá bem? O cristão é conhecido pelo procedimento, amém? Então aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque não existe nada no Velho Testamento que diga que você deve ter domínio próprio. Não existe nada no Velho Testamento que diz que você deve ser longânimo, alegre, amável, né?
benignidade, bondade, fidelidade. Não existe nenhuma lei no Velho Testamento que elenque estas qualidades, porque não há lei contra estas qualidades, mas elas são frutos do Espírito. Quem tem Deus, quem tem Cristo, com certeza as terá. Amém? São frutos do Espírito. Amém? São coisas que brotam em nós, são procedimentos, comportamentos, sentimentos, atitudes que brotam em nós à medida que a natureza de Deus cresce em nós a ponto de se manifestar e tomar o nosso pensamento, comportamento, ação, atitude e modo de pensar. Amém? À medida que a natureza de Deus cresce em nós, à medida que a natureza de Deus cresce em nós e que a natureza pecaminosa diminui, a natureza herdada no Éden, nós somos mais... Esse desenvolvimento da natureza de Deus e essa diminuição da natureza pecaminosa geram frutos, os frutos do Espírito. Contra esses frutos não há lei, mas esses frutos demonstram que a natureza que é em nós, a natureza de Deus que é em nós está crescendo e a natureza pecaminosa que está em nós está diminuindo. Amém? São os frutos do Espírito. Vamos continuar essa leitura. Depois eu vou ler a passagem na tradução em linguagem de hoje para que ela fique um pouco mais clara. Amém? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Porque você deve produzir o fruto do Espírito, mas quando você produzir o fruto do Espírito, você não pode ficar se vangloriando que tem o fruto do Espírito, e nem ficar invejando uns aos outros, nem ficar competindo por quem tem mais frutos do Espírito, porque isso já é uma falta de fruto do Espírito. Né? Se você fica se vangloriando por quem tem mais fruto do Espírito, se você fica competindo por quem tem mais fruto do Espírito, bom, você está com falta de frutos do Espírito. Amém? Aqui, vamos ler a mesma passagem na tradução em linguagem de hoje, tá bem? Capítulo 5, versículo 23. O Espírito de Deus e a natureza humana, né? Aqui a tradução em linguagem de hoje já fala o termo que eu usei, a natureza humana. A natureza de Deus contra a natureza humana que herdamos no Éden, contra a natureza pecaminosa que herdamos no Éden, ok? Diz assim, ó. A tradução em linguagem de hoje que fala com uma palavra um pouquinho mais clara, tá bom? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Quer dizer, vocês devem vigiar no procedimento e ver se aquele procedimento, quando você vai tomar uma atitude, nós devemos ser menos impulsivos e estar mais conscientes das nossas atitudes. Amém? Devemos ser mais, aqui ó, vemos nessa passagem, nós devemos ser menos impulsivos e mais conscientes das nossas atitudes, amém? Para que porventura nós não façamos o que é da natureza pecaminosa. Nós devemos pesar as nossas atitudes, se elas estão sendo referentes à natureza pecaminosa ou se elas estão sendo referentes ao Espírito de Deus, porque ao pesarmos as nossas atitudes, né, e tomarmos elas de forma consciente e não impulsiva, então poderemos ter os frutos do Espírito e diminuir a natureza pecaminosa que é em nós, até que por fim nós lutaremos sempre, o Espírito contra a carne lutará sempre enquanto estivermos aqui na terra. Quando redimidos, essa natureza pecaminosa contra a qual nós constantemente lutamos hoje, será condenada no corpo que nós temos agora, e nós receberemos um novo corpo de glória. Neste novo corpo de glória não habitará mais esta natureza pecaminosa contra a qual nós lutamos agora, né? Porque essa natureza pecaminosa será condenada neste corpo que nós temos agora, tá? Ou seja, ela vai ficar neste corpo, nós receberemos um novo corpo de glória, um corpo conforme que Jesus Cristo tinha, tá? Muito parecido com o qual Jesus Cristo tinha, tá?
Obviamente, vamos guardar aparência, semelhança e características, mas vai ser um novo corpo de glória, vai ser uma nova natureza, tá? E o pecado hoje, essa natureza pecaminosa contra a qual nós constantemente lutamos para que tenhamos os frutos do Espírito e não as obras da carne, nós estamos sempre lutando para ter os frutos do Espírito e sem as obras da carne, eliminarmos as obras da carne e termos mais frutos do Espírito. Nós devemos estar sempre vigilantes, sempre orando, sempre buscando, sempre se analisando para evitar que porventura alguma obra da carne haja em nós, para evitar que porventura alguma natureza pecaminosa dite o que nós falamos, o que nós fazemos e como nós agimos. Nós devemos estar sempre vigilantes. Mas isso não será problema na Nova Jerusalém, quando essa natureza pecaminosa que herdamos no Éden será condenada neste corpo terreno e nós receberemos um novo corpo de glória, amém? Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, tá bem? Então vamos ler aqui. Agora, versículo 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, amém? A paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com as suas paixões e desejos desta natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Olha que interessante a tradução em linguagem de hoje, como é interessante comparar, né? Como esse versículo fica muito mais rico. Olha aqui, ó. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Para a glória de Deus. Amém? Vamos começar a nossa oração para que a palavra que Deus nos falou entre no nosso coração a ponto de produzir frutos. Amém? A ponto de que essa palavra que recebemos entre no nosso coração a ponto de frutificar, né? Que nós venhamos a dominar esta natureza pecaminosa que habita em nós, que nós venhamos a controlar esta natureza pecaminosa que habita em nós, a ponto de não vivermos escravos dela, mas sim dominarmos ela. Nós venhamos a deixar os frutos do Espírito e a obra do Espírito crescer em nós, para a glória do Senhor, amém? Então vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos e nos colocamos em Tua santa presença, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Pai. Queremos pedir perdão por todo pecado e iniquidade, Pai. Queremos Te pedir misericórdia, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Nós queremos nos colocar no Teu altar, Senhor. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por todo pecado, Senhor. Queremos Te pedir perdão por toda a obra da carne, Senhor. E queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que Tu nos encha do Teu Espírito Santo. Repreenda essas obras da carne, Senhor, onde a nossa natureza pecaminosa quer tomar conta, Pai, e viver nessas obras da carne, Senhor.
Repreende este mal, Senhor, nós estamos te pedindo, nós estamos clamando a Ti, Senhor, repreende esta obra das trevas, repreende este mal, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, repreende este mal, repreende esta obra das trevas, repreende esta força do maligno, Senhor. Espírito Santo de Deus, glorioso Deus de Israel, Santo e eterno Deus, nós estamos na Tua santa presença, Senhor, clamando por Ti, Senhor, para que Tu venha nos limpar completamente da natureza pecaminosa, Senhor, porque Tu mesmo disse, Senhor, que a natureza pecaminosa dentro de nós guerreia contra o Espírito Santo, Senhor, e vai ser esta guerra até a Tua volta, Pai, mas que nós venhamos a sair vitoriosos, Pai, alimentando a natureza de Deus, para que ela vença, Senhor, para que ela vença sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, não queremos que a natureza pecaminosa vença sobre nós, Senhor. Queremos que a Tua natureza santa vença sobre nós, Pai. Não queremos viver, Senhor, com as obras da carne, Senhor. Nós queremos viver com os frutos do Espírito, Senhor. Que nos ensina a vigiar, Senhor. Nos ensina a vigiar para que a natureza pecaminosa não tome espaço nas nossas vidas, Pai. Nos ensina a vigiar para que a natureza pecaminosa que herdamos no Éden, Senhor, não encontre, Senhor, espaço no nosso coração, Pai. Nos ensina a vigiar, Senhor. Nos ensina a vigiar, Pai. Nos ensina a vigiar, Senhor. Espírito Santo de Deus, repreende todo o mal, repreende todas as trevas, Pai. Nos guia pelo Espírito Santo, Senhor. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Senhor, jamais, Senhor Jesus, ele satisfaz as concupiscências da carne, Senhor. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Senhor, ele não faz a vontade da carne, Senhor. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Senhor, ele não faz, Senhor Jesus, as obras da natureza pecaminosa, Senhor, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Senhor, ele tem os frutos do Espírito, Senhor. Então, Senhor, nos ensina a vigiar, Senhor, ainda mais, Senhor, para que em nós brotem os frutos do Espírito Santo e não as obras da carne, Pai. Nos ensina a andar conforme a Tua santa palavra, Pai. Nos ensina, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Nos purifica, Senhor. Retira do nosso coração todo o mal, Senhor. Nos colocamos o nosso coração no Teu altar, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Retira todo o mal, toda a semente do mal, toda obra maligna para a glória do Teu nome. Nós estamos te pedindo, Senhor, que em nós venha crescer, Pai, as obras do Espírito, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que em nós, Senhor, não venham a crescer as obras da carne, mas sim as obras do Espírito, para a glória do Teu nome. Não para que nós venhamos a competir entre nós, Senhor, quem tem mais frutos do Espírito, ou invejar uns aos outros por determinado fruto do Espírito, ou ser motivo de competição. Não, Senhor, nós devemos almejar os frutos do Espírito, mas com respeito e resignação, Senhor, porque não deve ser motivo de soberba nem de inveja, mas sim unicamente, Senhor, de crescimento espiritual diante da Tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração. Repreende o mal, repreende as trevas, repreende as obras malignas. E enche o nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Que nós venhamos a guardar então essas palavras no nosso coração e venhamos a andar com Deus e ter os frutos do Espírito, não as obras da carne. Amém? Amém. Guarde essa palavra no seu coração e fique com Deus.